sabe que existem problemas nas pesquisas. Pesquisas mal feitas, pseudo-pesquisas, e podem até criar modismos. O problema é que sem elas é como se a gente estivesse sozinho numa rua escura. Tudo que o paciente apresenta seria um mistério. Faz lembrar a letra da música do nosso professor Paulo Reicher, Na Rua Escura. Um sujeito sozinho, caminhando na rua escura, traz consigo o mistério. Lendo, acompanhando os artigos científicos, nós vamos desvendando o mistério. Deixamos de trabalhar sozinhos, trabalhamos amparados. Não somos mais um sujeito sozinho numa rua escura. A gente sabe que a indústria farmacêutica contribui porque financia grande parte das pesquisas. Mas ela quer vender, precisa de lucro. E pressiona ou seduz o médico para que ele receite seu medicamento de forma exagerada. Será que suas pesquisas podem ser tendenciosas? Por isso é muito importante o médico ter uma ética bem clara, bem definida na sua relação com a indústria farmacêutica. Mas além disso, ele precisa muito saber ler criticamente um artigo científico, saber analisar se essa pesquisa realmente é uma pesquisa séria e que contribui. Professor, na verdade, quem faz grande parte da pesquisa é o clínico, na chamada fase 4. A propósito, vamos aproveitar para rever as fases de uma pesquisa. Quem é que se habilita a explicar para nós as fases de uma pesquisa? Professor, a fase 1, a de segurança e não eficácia, ela requer, em geral, de 20 a 80 indivíduos e serve para observar efeitos colaterais, determinar a dose aceitável e observar metabolismo e biodisponibilidade. Já a fase 2, que é a de segurança e eficácia, ela requer de 100 a 200 pessoas e serve para selecionar a substância menos tóxica e mais eficaz. A fase 3 é a fase da avaliação em larga escala do tratamento. Seria com um estudo clínico controlado, com um número suficientemente grande de pessoas, e que ele vai comparar a tua substância com o tratamento padrão já existente. Já a fase 4, ela é a fase da vigilância pós-comercialização, ou post-market surveillance, que seria o monitoramento dos efeitos adversos, a realização de pesquisas adicionais, a longo prazo, com bastante número de pacientes envolvidos, para que se veja então os efeitos adversos, a morbidade, a mortalidade, enfim. Como nós precisamos muito e da pesquisa científica, ela é a base da nossa profissão. Nós precisamos sempre ficar atualizados, lendo os artigos sobre as pesquisas, e para isso a gente precisa realmente saber avaliar um artigo científico. Desse modo, precisamos sempre conhecer a metodologia científica e conhecer a medicina, o assunto que está sendo tratado. Eu li que nós temos de fazer algumas perguntas para poder realmente avaliar um artigo científico. Como os grupos foram randomizados, há grupo controle, o grupo controle é active control ou placebo control, o experimento é cego, foi feita a análise estatística adequada, discutiu-se os resultados comparados, enfim, há um checklist para ser seguido. Eu acho importante explicar o que é o controle. É necessário comparar a experiência de um grupo de pacientes sob um novo tratamento com um grupo de pacientes semelhantes, que recebam tratamento convencional, o controle positivo, ou active control, como o Volmir tinha dito, é a base de comparação. Caso não haja nenhum tratamento convencional de real valor, pode ser apropriado usar um grupo controle que receba apenas o placebo, que seria o controle negativo, ou o placebo controle. Sobre esse assunto, eu acho importante fazer uma citação. Vieira e Rosny alertam. A indústria farmacêutica prefere que a base de comparação seja um grupo controle submetido a placebo, porque assim pode concluir que o medicamento que produz é melhor do que placebo, em lugar de arriscar-se a concluir que está produzindo um medicamento menos eficiente do que o da concorrente. Na sequência das aulas sobre a leitura crítica de um artigo científico, nós vamos continuar agora através do entendimento do efeito placebo. Quem é que sabe nos explicar aqui sobre o efeito placebo? O placebo é uma substância de aparência, forma e administração semelhante ao tratamento que está sendo avaliado, porém sem ter o mesmo princípio ativo. Há ainda o efeito placebo, que ele é oriundo das expectativas positivas que foram criadas, e o efeito nocebo, que é oriundo das expectativas negativas. O uso do placebo só é aceito quando, para uma doença estudada, ainda não há um tratamento eficaz. Caso contrário, a comparação deverá ser feita com um tratamento mais efetivo, que existe no momento da pesquisa.
A randomização pareada. Nela se criam pares de participantes e a alocação aleatória é feita no interior do par, de tal forma que o indivíduo receba o tratamento em estudo e o outro controle. A randomização por minimização é aquela feita para minimizar as diferenças que podem ter ficado ao se fazer a randomização simples. Através do auxílio da informática, se cataloga toda e qualquer variável e vai se corrigindo os grupos procurando assemelhá-los ao máximo. E a randomização estratificada é aquela em que são criados estratos e a alocação aleatória é feita dentro de cada extrato. O estudo pode ser retrospectivo ou prospectivo. No estudo retrospectivo, o indivíduo é seguido dos efeitos para a causa. Por exemplo, um grupo de pessoas com problemas respiratórios e outro saudável, qual grupo fuma mais? No estudo prospectivo, os indivíduos são seguidos da causa para efeito. Acompanha-se o grupo de fumantes e um de não fumantes por determinado tempo. Qual grupo passa a apresentar mais problemas respiratórios? A amostra requer um tamanho X de pessoas para que o resultado possa ser extrapolado para toda a população, e não só para aquelas pessoas que participam daquela pesquisa. Isso requer que o tratamento estatístico seja adequado. Quando o número de participantes precisa ser muito grande, a saída é fazer um ensaio multicêntrico. Como diz o nome, ele envolve vários centros de captação de indivíduos para a pesquisa. Há que se evitar o efeito Heffern. A tendência das pessoas de mudarem o seu comportamento porque são alvos de interesse e atenção especial. Quando não se sabe que estão no alvo, o comportamento delas permanece natural, normal. Outro problema é o pesquisador entusiasmado por um novo tratamento. E seu entusiasmo pode contaminar o pesquisado. O viés de publicação é que são mais publicadas as pesquisas que dão resultados positivos. E isso é um grande problema. Às vezes, a avaliação é feita de forma sequencial no mesmo paciente. Cada paciente da pesquisa receberá mais do que um tratamento. No trabalho do médico, isso é quase que rotina no seu dia a dia. Na revisão, o autor revê os artigos que encontra ou os artigos que considera importantes, mas não precisa especificar ao leitor os critérios de escolha. Na revisão sistemática, o autor procura encontrar todos os artigos ou determina os critérios de seleção dos artigos. Por exemplo, só optou por artigos de pesquisas randomizadas duplos cegos. Os critérios de inclusão e de exclusão dos artigos devem ser especificados, e também de qual lista de referência eles foram buscados, Medline, por exemplo. E esperado que se inclua apenas estudos prospectivos e estudos casualizados, randomizados. Esses estudos são submetidos a análises estatísticas e então são chamados de meta-análise. Na meta-análise, se o resultado dos estudos examinados não diferem muito, são adotados procedimentos estatísticos para combinar todos os resultados e chegar a um só valor. Assim, se pode generalizar os resultados de vários estudos quantitativos existentes na literatura. As Cochrane Reviews se tornaram o padrão ouro para revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas e as meta-análises são consideradas pesquisas secundárias. Já os ensaios clínicos e os estudos de caso são considerados pesquisas primárias. Na análise de um artigo, a gente começa pelo título. Vamos observar a relevância do assunto e a originalidade. E também analisamos o resumo, que é pelo desenho, fatores em estudo, o desfecho, a validade interna, a força de associação e a validade externa. Bom, gostaria de lembrar então que a bibliografia que está sendo usada fundamentalmente é o Greenhalgh, Como Ler Artigos Científicos, Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências, e também que a gente possui artigos no site www.salton.med.br.